com Nicodemos. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o seu Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, nós colocamos, ó Deus, diante de Ti, a Tua igreja, Senhor. Sabemos, ó Pai, que nosso coração é endurecido. Sabemos, ó Pai, que pela Tua palavra, Senhor, nós sabemos que não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Então nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. E pedimos, Pai, visita o Teu povo com poder, ó Deus. Transforma, Senhor, os nossos corações para a honra e para a glória do Teu nome. Só o Senhor pode abrir, Senhor, os nossos corações e abrir o nosso entendimento para que possamos atender a Tua palavra. Então nós clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Como diz, Senhor, o profeta Ezequiel, nós clamamos: tira de nós o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, um coração sensível à Tua voz, sensível à Tua palavra. Pai querido, nós repreendemos toda ação do inimigo, que procura, Senhor, agir em nosso meio, trazendo confusão, roubando, Senhor, a palavra, roubando a atenção. Que o inimigo, Pai, seja repreendido por Ti, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito, ó Pai, fale com o Teu povo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, especialmente aqui para o Evangelho de João, nós vemos que João Batista, e é de João Batista que nós estamos falando, né? Porque às vezes há uma confusão entre João e João. Nós temos João, o evangelista, e temos João Batista. E o texto fala aqui de João Batista. João Batista, ele foi enviado por Deus para ser o precursor de Jesus. João Batista foi enviado por Deus para preparar o povo para a chegada do Messias. João Batista, para realizar o seu ministério, ele se instalou no deserto, próximo ao Jordão. E as pessoas vinham até João Batista para serem batizadas. E quando as pessoas se aproximavam de João, João as orientava, João dava testemunho a respeito de Jesus e as pessoas eram por ele então batizadas. Uma coisa, meus irmãos, importante de nós entendermos é que o batismo realizado por João Batista não é o mesmo batismo nosso. Porque o batismo realizado por João
é um batismo, podemos dizer assim, do Antigo Testamento. Quando João Batista surgiu batizando, ninguém jamais questionou o que ele estava fazendo. Pelo contrário, João batizava o batismo do Antigo Testamento, o batismo de purificação de pecados, o batismo de arrependimento. O nosso batismo, meus irmãos, o batismo cristão é um batismo de aliança, é o batismo que substitui a circuncisão. Então, aqueles que são batizados hoje entram num compromisso de aliança com Deus e por isso podem participar da Santa Ceia. Aqueles que são batizados hoje passam a fazer parte da igreja. Aqueles que eram batizados por João Batista não estavam entrando na igreja cristã. Então, o batismo de João era o batismo, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. E quando nós olhamos, irmãos, para o texto que nós acabamos de ler, nós vemos que João Batista, ele estava batizando. E próximo, num lugar ali próximo, Jesus também estava batizando. Amém, queridos? Os irmãos estão compreendendo? Jesus estava batizando na região da Judéia. E num lugar ali próximo, João Batista também estava batizando. Só que o que começou a acontecer? Começou a acontecer que as pessoas passaram a deixar João e começaram a ir até onde Jesus estava para serem batizadas. Ou seja, João estava perdendo seus seguidores e Jesus estava ganhando mais seguidores. O ministério de João de batismo estava diminuindo e o ministério de Jesus estava crescendo. Isso estava acontecendo, meus irmãos. E Jesus tinha também que batizar. Por quê? Porque o Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento diziam que quando o Messias viesse, o Messias também batizaria. Batizaria além da água, batizaria com o Espírito Santo. Então, haviam ali naquele momento 2 ministérios de batismo. Veja comigo ali o versículo de número 25, verso de número 25 diz assim: ora, entre os discípulos de João e um judeu, ou seja, os discípulos de João e um judeu, entre eles, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Os discípulos de João e um judeu começaram a discutir a respeito da purificação. Como era essa purificação? Essa purificação era pela aspersão, como nós vimos lá no texto de Ezequiel. João aspergia água sobre as pessoas, chamando-as ao arrependimento, para receberem o Messias. Mas Jesus estava ali perto, ele mesmo sendo o Messias, e as pessoas estavam sendo batizadas pelos discípulos de Jesus. E houve uma contenda entre os discípulos de João e esse judeu sobre quem de fato traz a purificação. E veja o que acontece em seguida, verso de número 26. E foram ter com João, os discípulos de João, é claro, foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo da além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Os discípulos de João foram falar com João: mestre, aquele pessoal que estava vindo aqui, agora está indo lá batizar com Jesus. O que é que você vai fazer? Esse, meus irmãos, é o contexto. Esse é o contexto desse texto. E João, na sua resposta aos seus discípulos, João vai mostrar 3 coisas, meus irmãos. João vai mostrar que, primeiramente, Deus é soberano sobre tudo que acontece. Deus é soberano sobre a vida dos homens. João vai mostrar também que Deus é soberano e Ele nos deu um lugar, uma posição, e nós devemos entender esse lugar, o nosso lugar e a nossa posição neste mundo e no serviço sagrado. Amém, queridos? E João vai mostrar que Deus é soberano, Ele nos deu um lugar e que Ele nos deu esse lugar
para exaltarmos e glorificarmos a Jesus, o Senhor. Glória a Deus, queridos. Desde já eu digo a você, Deus é soberano sobre a sua vida. Deus tem um lugar para você na obra dele, no reino dele. E este lugar que Deus tem para você é para que você exalte o Senhor Jesus. Jesus deve ser exaltado pela minha vida e pela sua vida. Não apenas no domingo, mas todos os dias da nossa vida. A nossa vida deve ser para exaltar a Jesus. Nós devemos exaltar a Jesus em todas as esferas da nossa vida. Seja na esfera eclesiástica, na esfera familiar, na esfera do trabalho. Nós somos chamados a exaltar a Cristo em todo lugar, porque o reino de Deus chegou para nós. E o reino de Deus chega para trazer transformação, para nos levar a exaltarmos a Cristo, o Rei. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, João, na sua resposta aos seus discípulos, ele procura mostrar que Deus é soberano. Veja comigo ali o verso de número 27. Respondeu João aos seus discípulos: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vamos ler juntos, meus irmãos, o verso 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Mais uma vez, com mais força. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Diante da questão trazida pelos seus discípulos, e vendo João que o seu ministério estava enfraquecendo, mas que o ministério de Jesus estava crescendo, João disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Com isso, meus irmãos, João está dizendo, ou estava dizendo aos seus discípulos, mas está dizendo a nós, que Deus é soberano sobre tudo. Ele é soberano sobre a vida dos homens. Ninguém pode receber nada, meus irmãos. Nada, se do céu não lhe for dado. Isso significa que não é a terra que determina o que acontece no céu, mas é o céu que determina o que acontece na terra. A obra de João Batista era uma obra concedida pelo Pai. Deus havia dado a João o ministério de ser o precursor de Jesus. Mas Deus também deu a Jesus o ministério messiânico. Cada um recebeu do Pai o seu próprio ministério. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Mas isso, meus irmãos, vai muito além do ministério. João, aqui mesmo no seu evangelho, aplica isso também à salvação. Veja o capítulo de número 6, verso de número 65. João capítulo 6, verso 65, diz assim: por causa disto é que tenho-vos dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A palavra concedido aí é dado. Ninguém pode ir até Cristo, o Salvador, ninguém pode ir até Ele para receber de fato a salvação se o Pai não conceder. Ou seja, ninguém pode ser salvo se Deus não abrir as portas do céu para essa pessoa. Não é o homem que abre o caminho para o céu, mas é Deus, meus irmãos, que abre o caminho para o homem chegar até o céu. Amém, queridos? Quando Jesus conversa com Pilatos, aliás, e Pilatos diz para Jesus: eu tenho autoridade para te prender, para te soltar, eu tenho autoridade. O que Jesus diz a Pilatos? Nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dada. Tudo que o homem tem, meus irmãos, ele tem porque é concedido por Deus. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, no versículo 7, diz: que é que você tem que você não tenha recebido? O que é que alguém tem que não tenha recebido? Meus irmãos, tudo que temos porque recebemos de Deus. Seja vida, seja talentos, seja o que for, meus irmãos, o homem não pode ter nada se do céu não lhe for concedido.
E o uso que nós fazemos do que recebemos, é claro, o uso do que nós fazemos do que recebemos é responsabilidade nossa, como nos mostra a parábola dos talentos em Mateus capítulo 25. Mas o fato, meus irmãos, é que diante da contenda dos discípulos com João Batista, aliás, dos discípulos de João Batista com o judeu, João procura mostrar primeiramente aos seus discípulos a soberania de Deus sobre tudo. E se nós entendêssemos a soberania absoluta e completa de Deus sobre tudo, oraríamos mais e descansaríamos mais. Porque nada, meus irmãos, nada acontece ao acaso. Deus é soberano sobre tudo. Teologia reformada crê que nem mesmo uma molécula está fora da soberania de Deus. Nem mesmo a folha de uma árvore está fora da soberania de Deus. Nem mesmo um pardalzinho sequer está fora do controle absoluto de Deus. Porque se algo estivesse fora do controle absoluto de Deus, isso ameaçaria a Deus. Mas Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. E mais, meus irmãos, Deus é soberano sobre os nossos corações. Amém, queridos? Ele é soberano sobre os nossos corações. De nós mesmos, nunca deixaríamos Deus agir na nossa vida, se dependesse de nós. Mas quando Deus quer, Ele vem, visita, tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. O nosso vazio, Ele preenche com o seu Espírito. E Ele muda as nossas disposições através do poder do seu Espírito Santo. João mostra aos seus discípulos a soberania de Deus. Como quem diz aos seus discípulos: o que é que vocês estão preocupados? Vocês estão preocupados que o meu ministério está diminuindo, mas que o ministério de Cristo está crescendo? Não estejam preocupados, isso é obra de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Em segundo lugar, João mostra aos seus discípulos que cada um de nós tem um papel. E nós devemos saber quem somos, e qual o nosso papel, e qual o nosso dever, qual o nosso lugar no reino de Deus. Veja comigo o verso de número 28. Vós mesmos, verso de número 28. João diz aos seus discípulos: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas apenas fui enviado como seu precursor. Vou ler novamente. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Veja, queridos, os discípulos de João vieram até João e disseram: olha, teu ministério está diminuindo, mas o ministério daquele que você tem dado o testemunho está crescendo. E eles disseram isso numa contenda, ou seja, João poderia ficar enciumado. João poderia ficar enciumado, com inveja, talvez, de Jesus. E nós vemos, meus irmãos, que muitas vezes isso acontece no reino de Deus. Olha, tal irmão está se sobressaindo, ou tal igreja está crescendo. E, às vezes, o ciúmes toma conta do coração. Mas todos esses sentimentos, eles são fruto de pecado e de não crer na soberania de Deus. Esses sentimentos nos fazem querer o que Deus não nos deu, fazem nos questionar. O diabo, meus irmãos, ele é ciumento, cheio de inveja e cobiça. Ele queria ser mais do que foi criado para ser. Ele quis um posto o qual Deus não tinha para ele. E muitas vezes o diabo inclina os nossos corações a esses sentimentos, que são sentimentos malignos. Na Bíblia, muitas vezes, em muitas histórias, nós vemos que o inimigo procurou semear ciúmes no coração dos líderes. Como Arão e Miriam tiveram ciúmes, diz o texto sagrado lá do Antigo Testamento. Eles tiveram ciúmes de Moisés.
E Deus corrigiu a situação, deixando Miriam leprosa, humilhada. Saul também não exerceu bem o seu exercício real, porque ele teve ciúmes de Davi o tempo todo. E a Bíblia mostra que houve momentos em que entre os 12 discípulos aconteceu também ciúmes. Meus irmãos, como homens de Deus, nós devemos lutar contra os ciúmes, contra todo sentimento de inveja, porque os ciúmes e a inveja são sentimentos que o maligno procura semear no meio do povo de Deus. O diabo tentou fazer isso também com Moisés. Quando Moisés escolheu 70, lá no Antigo Testamento, e o Espírito Santo veio sobre eles, 2 que estavam no meio do arraial começaram a profetizar. Eudade e Medade disseram a Moisés: Moisés, estão profetizando, proíbe-os. Moisés disse: quem dera todo o povo de Deus profetizasse. Vocês têm ciúmes por mim? Nós também vemos irmãos que tentaram colocar ciúmes no coração do apóstolo Paulo. Nós vemos isso em Corinto. Um é de Pedro, um é de Paulo, outro é de Apolo. O apóstolo Paulo disse: nada de ciúmes. Deus é quem age por meio de todos. Amém, meus irmãos? Todos os casos de ciúmes e inveja na Bíblia acabaram mal. Esses sentimentos, como dissemos, são carnais. Sentimentos malignos que promovem a rivalidade. Mas João diz aos seus discípulos: nada de rivalidade. Veja o verso de número 28. Ele diz: vocês mesmos são testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo. Apenas fui enviado como seu precursor. E quando nós olhamos, meus irmãos, para o início do Evangelho de João, nós vemos que João, por vezes, foi tentado a se exaltar como o Cristo. Porque não uma nem duas vezes perguntaram a João se ele era o Cristo. Mas sempre João respondia: não, eu não sou o Cristo. Eu apenas sou o seu precursor. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o capítulo 1, veja ali o verso de número 21. Então lhe perguntaram, veja o verso 20, capítulo 1, verso 20, diz assim: ele confessou, João confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: se você não é o Cristo, então quem é você? Você é Elias? Ele disse: não sou. Você é o profeta? Ele respondeu: não, eu não sou profeta. Declare então quem é você. E ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. E por que perguntaram para João se ele era o Cristo? Perguntaram para João se ele era o Cristo porque as profecias messiânicas diziam que quando Cristo surgisse, ele surgiria batizando. Então, confundiram João com Cristo, mas João disse claramente: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Com essa resposta, João nos mostra, ele nos ensina que precisamos saber quem somos. E João sabia quem ele era. Ele era um arauto. Precisamos saber qual o nosso lugar. O nosso lugar é um lugar de servo. E João sabia que ele era um servo. Precisamos saber qual o nosso papel. E João sabia qual era o seu papel. O seu papel era preparar o caminho, a estrada, para que o Messias viesse. E eu faço uma pergunta aos irmãos: quem é você? Qual o seu lugar? Qual o seu papel no reino de Deus? Quando nós temos, irmãos, claro isso em nossa mente, não nos rivalizamos entre nós, não há inveja entre nós, pelo contrário, nós nos alegramos com aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Amém, queridos? Amém. E o nosso papel, o nosso alvo é exaltar a Jesus. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Deus nos deu um lugar no reino. E Deus fez isso para que exaltemos o Senhor Jesus. E João mostra isso. João mostra que o seu papel é exaltar Jesus. E João nos ensina que o nosso papel é a exaltação e a glória
de Cristo, meus irmãos. Veja o verso de número 30, João capítulo 3, verso de número 30. Ali João diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Nosso alvo, nosso propósito de vida é exaltar Jesus. A busca da exaltação pessoal é pecado. Devemos exaltar a Cristo. Jesus ensinou: quem a si mesmo se exaltar será humilhado. A pessoa que exalta a si mesma, ela é humilhada, mas aquele que se humilha, ele é exaltado. Exaltado pelo Senhor. Isso, meus irmãos, como eu disse, deve acontecer em todas as esferas da nossa vida. Porque devemos exaltar a Cristo em todo lugar. Porque o reino de Deus não é apenas onde nós estamos agora. O reino de Deus para o cristão abarca tudo. Devemos exaltar a Cristo no servir na igreja, no servir no trabalho, no servir na família, na educação dos nossos filhos, andando pela rua, aonde formos, aonde estivermos, ali, meus irmãos, somos chamados a exaltar a Cristo. João Batista tinha esse entendimento de que Jesus devia ser exaltado. E por que Jesus deve ser exaltado? João Batista diz: ele é o Cristo. João diz: eu não sou o Cristo, mas ele é o Cristo. Por isso ele deve ser exaltado. Ele tem a noiva, diz João. Veja o verso de número 29. O que tem a noiva é o noivo. João diz: a noiva é dele. A igreja é dele. Os salvos são dele. Os remidos são dele. A noiva é dele. Eu sou apenas o seu amigo. Veja o verso 29. E o amigo dele, o amigo do noivo, está presente. E o ouve, e muito se regozija por causa do noivo. Essa alegria já se cumpriu em mim. A alegria de João, meus irmãos, era Cristo estar sendo exaltado. Era Cristo estar sendo glorificado. João diz: ele deve ser exaltado, porque ele é o Cristo, ele tem a noiva, e ele está acima de todos. Veja o verso de número 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Meus irmãos, Jesus está acima de todos. Ele é o cabeça da igreja. Por isso convém que sempre ele cresça e que nós diminuamos. Tudo que fazemos, meus irmãos, deve ser para exaltar a Cristo. Se cantamos louvores, deve ser para exaltar a Cristo. Se pregamos a palavra, deve ser para exaltar a Cristo. Se celebramos a Santa Ceia, deve ser para exaltar a Cristo pelo que Ele fez por nós na cruz. Porque em nós, meus irmãos, não há bem nenhum. Em nós não há méritos de salvação. Tudo está em Cristo. Ele é o enviado de Deus. Veja o verso de número 34. Por isso ele deve ser exaltado. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Por isso ele deve ser exaltado. Ele é o enviado de Deus. Verso 35 diz que ele deve ser exaltado porque o Pai o ama e todas as coisas confiou nas suas mãos. Meus irmãos, por tudo isso é importante e convém, como diz o verso 30, convém que ele cresça e que nós diminuamos. Cristo é o centro. Algumas aplicações para nós, meus irmãos. Esse texto, ele nos mostra o testemunho de João Batista aos seus discípulos. O testemunho de João Batista aos seus discípulos, onde João mostra aos seus discípulos que Deus é soberano, que Deus tem um lugar para nós, e que nesse lugar que Deus nos colocou, nós devemos exaltar Jesus. Mas João também está nos chamando, está chamando os homens a crerem em Jesus. Todo o Evangelho de João tem o objetivo de chamar os homens, as mulheres e todos a crerem em Jesus. Porque fora de Jesus não há vida eterna.
Fora de Jesus não há salvação. Não há, meus irmãos. Por isso é preciso crer em Jesus. E nós devemos crer em Jesus. Ouça isso. Esse texto nos mostra isso. Nós devemos crer em Jesus e creia nele. Nós devemos crer em Jesus como aquele que traz purificação. Veja ali o verso de número 25. Essa era a contenda entre os discípulos de João e o judeu. A contenda era a respeito da purificação. E João nos mostra claramente que quem traz a purificação é Jesus. Ele é o Cristo. Ele nos purifica, meus irmãos, de todo o nosso pecado. Ele nos purifica com água pura. Ele nos limpa, como nós vimos lá em Ezequiel. Ele nos limpa de toda imundícia, de toda idolatria, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Lá Ezequiel diz que o Messias, ele nos purificaria de toda a nossa apostasia. Ou seja, o Messias é aquele que nos traz de volta para Deus, onde a nossa vida é colocada por Ele totalmente à disposição do Senhor. Amém, meus irmãos? Creia em Jesus. Ninguém pode purificar você. Ninguém pode limpar você como Jesus. Ninguém pode mudar a sua disposição como Jesus pode. Só Ele pode. Creia em Jesus como Cristo que tem poder. Creia em Jesus como aquele que está acima de todos. Inclusive, diz o apóstolo Paulo, acima de todo principado, de toda potestade, de todos os poderes desse mundo, meus irmãos, Jesus está acima de todos. Creia em Jesus como o enviado de Deus, que fala as palavras de Deus. E se você crer em Jesus como aquele que é enviado de Deus, que fala as palavras de Deus, você não estará fazendo nada mais, nada menos do que simplesmente certificando que Deus é verdadeiro, como diz o verso de número 33. Creia em Jesus. Veja o verso 36 comigo. Verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Creia em Jesus e você receberá a salvação. Creia em Jesus e você receberá o Espírito Santo. Porque ele diz ali no verso 34, Deus não dá o seu Espírito por medida. Quem crê em Jesus recebe o Espírito, recebe purificação, recebe vida eterna. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Deus é soberano. Te louvamos, Senhor, como igreja nós te louvamos, porque Tu és soberano, Senhor. O Senhor nos colocou neste mundo para exaltarmos Jesus. Que nós possamos, ó Pai, ter a mesma visão de João. Que Jesus cresça e que nós diminuamos, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Tendo esse entendimento, Senhor, não haverá entre nós, ou não prevalecerá entre nós ciúmes, a inveja, que são sentimentos, ó Pai, de idolatria. Que a nossa vida seja para exaltar o Senhor Jesus. E que nós o exaltemos todo o tempo, em todo lugar. Agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, ó Pai, se alguém ainda não crê em Jesus e está aqui presente nessa noite, oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus, abre o coração dessa pessoa, para que ela venha crer em Jesus. Ó Deus bendito,
clamamos a Ti, Senhor, que ninguém saia daqui sem crer em Jesus. Que ninguém saia daqui mantendo-se ainda rebelde contra o Filho. Porque aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Nós oramos, ó Pai, que aqueles que estão aqui nessa noite confessem Jesus como o único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, aquele e o único que pode trazer purificação para nós. É em seu nome que nós oramos. Amém.